Bom, e eu já tô aqui direto da cozinha, né? Porque eu tenho um assunto que todo mundo vai se interessar agora. Afinal de contas, quando a gente chega em casa com as compras, a gente foi à feira, foi ao mercado, chegou com as compras, o que a gente faz? O que é importante higienizar antes de levar para a geladeira? Como conservar, como armazenar o alimento para que ele tenha uma vida mais longa, para que não estrague, para que não pereça muito rápido, né? Afinal de contas, tudo isso é custo, não é? Por isso eu tô recebendo aqui a Andréia Zácaro, que é nutricionista. Que saudade de você! Que prazer te receber aqui na revista. Prazer é meu estar aqui. Obrigada por estar aqui, viu? Obrigada. As dicas da Andréia são sempre maravilhosas. E as de hoje são, eu digo que essenciais, né? São porque práticas. Práticas e outra. A Andréia trouxe pra gente que uma gama muito variada de alimentos, né? Seja legumes, frutas, a gente tem frios, carne, enfim. Tudo que a gente acaba comprando quando vai ao mercado ou vai à feira. Então, a gente vai começar, Andréia, sabendo da importância de armazenar bem os frios, porque isso gera muita dúvida. Que tipo de recipiente que eu devo colocar? Como manusear para não contaminar? Na verdade, a gente tem algumas coisas antes de pensar nesses frios, que eles vão numa parte importante da geladeira, que tem relação direta com produção de odores e tudo. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é na geladeira, se ela está funcionando bem. A temperatura dela tem que estar próxima a 5 graus Celsius, senão aumenta a proliferação de bactérias. As bactérias se desenvolvem acima de 5 graus Celsius. Isso pensando nos alimentos no geral. Todos. Tem que ser de 5 para baixo. Um cortinho numa fruta, ou ovo, ou alguma coisa que esteja acima de 5 graus Celsius, se tiver bactérias, as bactérias proliferam com maior facilidade, até 64 graus Celsius. Então, ou você cozinha, ou você resfria e congela. Então, a primeira coisa é chegar em casa e já guardar rápido. Antes de chegar em casa e guardar rápido, a preocupação também é você estar limpa para manipular esse alimento. Porque quando a gente chega da rua, normalmente a gente está suja, se né? você chega com o filho no colo, vai lá e faz, a criança põe a mão no chão, não sei o quê. Então, coloca todas as compras do jeito que veio. No mercado, já separar aquilo que não contamina uma coisa com a outra. Por exemplo, legumes, eu já tenho os plastiquinhos que eu coloco nos legumes, não misturar com as carnes, não misturar com as coisas que vão, que precisam de refrigeração, iogurte, entre outras coisas, para ficar mais fácil de manipular. Na geladeira, se você compartimentalizar, colocar a parte que tem mais odor separado e bem vedado dos demais, a gente não pega cheiro em outras coisas. Várias vezes você já deve ter tido a sensação de pegar um pedaço de queijo com gosto de banana, com cheiro de banana, manga e frutas que são mais fortes. Então, para evitar isso, a gente tem que guardar muito bem. Então, eu trouxe algumas embalagens aqui para a gente ver. Eu pus a luva para mostrar que a gente pode usar a luva em casa, né? Eu não uso a luva 24 horas na minha casa. Quando eu chego do mercado, eu higienizo bem as minhas mãos, como eu higienizei. Daqui a pouco eu vou tirar a luva, mas eu higienizo muito bem. Mas tem luvas práticas que são descartáveis. Mas tem alguns alimentos que são mais sensíveis à contaminação e que precisam ser manipulados com luva? Não, se você higienizar bem as mãos, né, você limpou a mão, passou um álcool em gel, você pode manipular absolutamente tudo sem problemas. O grande problema é que às vezes a gente foi numa manicure e você tem um esmalte que pode pegar um pedaço de esmalte na comida e a pessoa vai comer um esmalte e isso é tóxico. Né? Então, ter alguns cuidados. A luva é descartável, mas a gente pode... O esmalte, depois de alguns dias que a gente fez, a unha já não proporciona contaminação. Proporciona da mesma maneira. O tempo todo? O tempo todo, porque na verdade ele começa até a descascar. É mais fácil dele ficar na comida e você vai comer o esmalte. Então, comer o esmalte faz mal. Então, na verdade, se você acabou de fazer, a mão tá limpa, higienizou, o esmalte é novinho, grudadinho na unha, você pode até manipular suas coisas e tudo. Mas muito cuidado. Por isso que às vezes vale a pena usar a luva, simplesmente por um cuidado maior. Isso não quer dizer que a luva está limpa. De repente, a pessoa pode ter pego na luva com coisa suja e vai contaminar tudo. Vamos pensar. Eu vou só abrir um parênteses aqui, então, Andréia. Dá pra mim o computador Fuse, por favor, que eu vou abrir pra você que tá em casa, que eu tenho certeza que isso aqui vai gerar uma série de dúvidas. Se você tiver alguma dúvida com relação à conservação, ao armazenamento de algum alimento, de repente, que não está aqui, ou alguma dúvida que ficou, alguma resposta que a gente não deu a você, mande pra gente a sua pergunta, tá? Olha só o endereço, revistadacidade.tvgazeta.com.br. A Andréia vai ter todo o prazer em responder e esclarecer a sua dúvida aí. Lógico. Me dá aqui, Fuse, por favor. Obrigada. Então, deixa eu mostrar aqui dos frios. A princípio, eu peguei 2 frios que tem cheiro forte, né? Que é o peito de peru e o presunto. E quando a gente compra, a embalagem, ele vem assim, né? Ele vem numa embalagem grudadinho um no outro. E quando você chega em casa, se você separar
e fizer rolinhos de alguma outra maneira, você consegue pegar esses frios pelo menos por uma semana. Tá. Todos os alimentos que vão para a geladeira é um momento de transição desse alimento. Ele chegou da rua e ele vai ser utilizado na sua casa em 3, 4 dias no máximo. Não é para ficar alimento na geladeira por mais tempo. Né? Se ficar mais tempo é porque tem alguma coisa errada. A validade dos produtos que são de refrigeração no máximo são 10 dias. Né? A validade é de 10 dias. Tá. Então eu coloquei aqui um peito de peru, eu costumo fazer dessa maneira, eu vou enrolando o peito de peru, acomodando. Então deixar naquela bandejinha que ele vem, na bandejinha de isopor, não é legal. Você até pode deixar. Agora, se ele ficar 3, 4 dias, para você fazer isso, de retirar o peito de peru, talvez você puxe 2, 3, rasgue. Normalmente é o que acontece, né? Você vai tirar um, ele está grudado no de baixo, vai tirando um pedaço. Então, você pode acomodar de uma maneira mais fácil e isso aumenta a durabilidade deste, tá? Mas a gente consegue depois abrir esse rolinho? Consegue, normal. Normal, ele não vai acabar não grudando. Fácil, não. Tá. E aí você separa. Tem esses separadores que eu peguei de frio, você pode guardar de qualquer jeito, não precisa ser rolinhos, pode ser dobrado, pode ser na metade, se quiser, para ficar mais fácil de buscar. Eu coloquei aqui. E aí você separa um, o outro, tem uma tampinha e a gente vai colocar na geladeira. Eu já vou mostrar o queijo, porque aí eu coloco de uma vez só. Então vejam, ficaram os frios separados. Um não pega cheiro no outro. Esse reservatório aqui, ele tem duas aberturas? Tem até mais. Ai, que bacana, mas ele uma tampa só resolve a questão. Você põe porque na uma mesa, encaixa na outra. Serve dessa maneira e pronto. Para os queijos, a gente tem reservatórios como esse, que tem desenho de queijo. Tem que verificar só se veda bem. Tem queijo que tem muito cheiro forte. Por exemplo, eu tenho um pecorino aqui, que ele dentro da embalagem, ele tem um cheiro muito forte. Deixa eu ver, como chama esse? Pecorino. Pecorino? Nossa, ele é mesmo. Muito bem mais forte que parmesão. Parmesão, entre outros. Então, normalmente você compra um queijo qualquer e a ideia é que você embale esse queijo num filme plástico. Depois de usar, você pode até reutilizar esse filme plástico, né? Pronto. Coloquei ele aqui, ele está guardadinho, eu vou colocar num pote de queijo, por exemplo. Esses queijos que não soltem água. Queijos duros, que a gente chama, né? Então não adianta só colocar no filme plástico e colocar na geladeira, ele vai soltar o cheiro do mesmo jeito. É importante colocar no recipiente de plástico ou de vidro para isolar mais ainda. Mas na verdade o de plástico serve muito bem, o de vidro seria mais interessante para comidas que vão ao aquecimento. Então separar esses potes de vidro para as coisas que você vai colocar no micro-ondas ou esquentar em banho-maria, alguma coisa desse tipo. E eu trouxe mais uma embalagem de queijo, que seria para o queijo branco. Ai, essa eu achei muito legal, olha só. Tem vários tipos, tem outra que eu coloquei pra lá, se você puder pegar essa outra que tem dentinhos. Isso. Isso aqui não faz parte dela, né? Não, é só as caixinhas. Tá. Então também tem uma outra, ela vem com uma outra parte, aonde o queijo fica acomodado aqui, tem uma distância do fundo e a água fica embaixo. E aí tem a tampinha, olha só. E é interessante porque as peças, elas se soltam para ficar mais fácil para higienizar, né? Ó, esse aqui eu tirei, tem um tanto de água que ficou aqui embaixo dele, né? E a ideia é que ele fique distante. Esse queijo que é fresco deve ser lavado diariamente. Todos os dias. Tirou para consumir, lava antes. Deve ser lavado diariamente. Tá, mas lavar é passar uma água, né? Não é passar sabão nem nada. É para só tirar aquela gosminha que ele fica, na verdade, do próprio mesmo. Queijo, que vai dar um cheiro cada vez mais forte. Ele tira essa característica do queijo branco. Pronto, pegamos os queijos. Eu vou colocar no reservatório da geladeira. Vamos fazer o seguinte, enquanto você coloca os frios na geladeira de uma forma correta, na altura ideal, na profundidade ideal da geladeira, eu vou dar um recadinho e volto. Lógico. Em 2 minutinhos, daí você explica o que você fez. Pode deixar. Pode ser? Pode. Enquanto isso, lembrando que você pode e deve participar sim desse bate-papo de como conservar e armazenar melhor os alimentos, mandando seu e-mail pra gente, revistadacidade.tvgazeta.com.br. Andréa Zácaros vai estar com a gente mais um tempo para explicar outros alimentos também, como é que você faz para armazenar e dar mais vida longa a eles, né? Agora eu quero falar para você de uma linha muito especial, gente. Presta atenção quantas delícias que tem aqui nessa bancada. Vamos falar de Panko, né? Panko Special Wafer é a linha de biscoitos que vai agradar em cheio a sua família. E tem sabores deliciosos, novidades inclusive. Olha, são 6 sabores para você conhecer. Os tradicionais, que são chocolate, morango e também o chocolate branco, que estão aqui do meu lado, olha só. O chocolate, o morango e também o chocolate branco. E tem as novidades, os especiais, que são limão, abacaxi com coco e também o floresta negra, que estão desse lado aqui, ó.
todos eles irresistíveis e deliciosos e com aquela qualidade Panko que você já conhece. Então, Special Wafer da Panko, toda a família gosta. E quando a gente vai oferecer um produto para nossa família, a gente sempre se preocupa com a qualidade. E quando o assunto é Panko, a gente já sabe, né? Que todo mundo assina embaixo sem dúvida nenhuma. A variedade é muito grande, eles estão sempre crocantes e deliciosos. Não só a criançada, mas todo mundo da sua família vai se deliciar com Panko. Mais informações no site que está aí na sua tela, www.panko.com.br, www.panko.com.br. E olha, gente, imagina só uma vasilha dessa em casa cheia de biscoitos assim, todo mundo vai fazer a maior festa. Eu vou pegar um de chocolate aqui, ó. É delicioso, gente. Vale a pena você experimentar. Vamos voltar para a cozinha? Agora tem ali a forma que a Andréia colocou os frios na geladeira. É importante que você saiba também a altura ideal para armazenar esses frios, tá? Porque não deve ser muito embaixo, onde fica muito longe da temperatura. Tô certo ou não? Tá certo. E também a altura ideal dos potes, né? Eu trouxe um pote pro queijo, que é o pote que eu tenho por hábito em utilizar, tanto no meu consultório quanto na minha residência. Tá. Meu compartimento da geladeira aqui é tão alto que cabe esse pote aqui em cima. Esse grandão. A ideia Mas é aí a colocar pessoa tem que saber queijo nessa parte superior. Então, talvez pegar um pote que seja um pouco mais baixo. Mais chatinho, né? E que caiba aqui. Então, essa parte superior fica para queijos, frios, manteiga, tudo fica, margarina. Pode colocar nessa parte superior, fica mais fácil para organização. Aqui fica mais gelado? Aqui, de fato, é a parte mais gelada? É a parte mais gelada. Tirando o freezer, é claro, né? O congelador. Aqui é a parte mais fria da geladeira. O grande segredo dessa parte é que ela é fechada. Então, para evitar a saída dos odores. Tá. Então, é um lugar, um reservatório isolado. E sendo fechada, toda vez que a gente abrir a geladeira, a temperatura aqui continua igual. Exatamente. Não fica oscilando tanto a temperatura desse lugar. Esse é um problema que você tocou a respeito do ovo, que eu também já vamos aproveitar que você já colocou aí, vamos falar dele? Então, pensando no ovo, não é para lavar ovo, de maneira alguma. E o ovo na porta da geladeira, segundo a Anvisa, ele não é indicado. O indicado é lavar esse ovo, não. É deixar esse ovo na própria embalagem ou passar para um pote plástico e colocar esse ovo abaixo, tampado. Para que essa abertura da porta não aumente a temperatura do ovo. Hoje em dia, algumas geladeiras, a grande maioria delas maiores, tem uma portinha. Fechadinha para o ovo. Aí pode deixar na porta da geladeira tranquilo. Se é uma geladeira que só a mãe cuida para abrir e fechar de vez em quando, não tem problema ficar na porta da geladeira. Então se é uma geladeira que não é aberta por muitas vezes ao longo do dia, pode deixar na porta. Pode deixar na porta sem problema. Se não coloca... E deixa na mesma embalagem que veio do mercado, não. Coloca em outro frasco, Então, quando as embalagens são vedadas, né? Tem embalagens que são fechadas e higienizadas, todas bonitinhas, você pode até colocar. Eu não aconselho, eu não consigo usar a embalagem que veio do mercado para dentro da geladeira. Acho interessante trocar. Esta veio fechada e ela tinha terra embaixo. Então, mas aquelas de plástico, então, que vem só com um pedacinho de papel em cima, assim, é interessante, então, trocar, né, e colocar outra embalagem. Por que não é interessante lavar o ovo? Porque a casca é porosa. Ela é muito porosa, né? E o que passar aqui, se a casca ficar úmida, na umidade, as bactérias se desenvolvem com mais facilidade, eu posso embolorar a casca e, consequentemente, o meio fica mais propício também para o desenvolvimento de salmonelose, entre outras coisas. Salmonela, na verdade. Vamos passar para os legumes? Vamos falar dos legumes, então, porque é comum até a gente deixar os legumes ali naquele gavetão embaixo. Quando você vai precisar deles, os de cima estão bonitos e os de baixo já estragaram. Olha só que interessante. Eu trouxe essas cestinhas, que são cestinhas que você encontra fácil no supermercado, já vazadas. Em lojas de departamentos que passam, na verdade, estar vazado é para passar a refrigeração. Não é para respirar. Tanto é que cenoura, mandioquinha, entre outros, se você deixar respirar, a cenoura e a mandioquinha, eles enrugam. Tomate também. Então, todos esses é interessante usar um plástico. O próprio plástico do mercado que a gente tem desses saquinhos, na ideia, você pega no mercado, coloca dentro o que você comprou, né? Seja cenoura, mandioquinha ou qualquer outro. Dá uma fechada, não precisa dar um nó, né? Tanto é que no mercado também é interessante você nem dar o nó. Né? Só dá uma vedadinha simples e coloca na sua gavetinha. Então tem alimentos que não é legal deixar exposto porque eles vão ficar enrugados, ressecados? Todos. O pimentão, a mandioquinha, o pepino, a cenoura, o tomate, todos eles devem ficar armazenados em plastiquinho. E esse plástico que veio do mercado, se não tiver em contato com o presunto, com a carne, com coisas que contaminam
que são de origem animal, queijos, essas coisas, pode guardar o mesmo plastiquinho que veio do mercado na sua geladeira. Isso é uma dúvida que eu tenho. Então, aquele plástico que a gente pegou ali na hora de guardar os legumes no mercado, eu posso levá-los para a geladeira, não tem problema. Pensa não preciso pegar um outro não. plástico em casa, jogar aqueles fora. Não, óbvio que a gente está pensando num supermercado que ele é conveniente, limpo, que esse rolo vai estar exposto lá, mas ele está limpo. Cada um só toca no seu na hora de tirar. Não né? é o rolo da carne, é o rolo que está nos legumes, porque tem rolo em todos os cantos do supermercado. As frutas, que eu vou guardar também, dá para fazer a mesma coisa. Então, laranja e limão não precisa de plastiquinho. Porque a casca é mais dura, né? E ela não vai ressecar. Não vai ressecar. O maracujá. Mas se quiser colocar por uma questão de organização, também não tem problema? Não. Ou ela vai estragar mais rápido se ficar abafada no plástico? Não vai estragar, mas não? A ideia é deixar realmente ele separado, porque quanto menos plástico a gente utilizar, melhor também. Ah, sem dúvida. Né? Então, com nesse certeza. sentido, não tem necessidade Falando em plástico, deixa eu colocar a pergunta aqui da Marilene, que está participando com a gente. Obrigada pela sua pergunta. Estou vendo o programa e vejo que estão armazenando alimentos para pôr na geladeira em potes de plástico. O plástico não é tóxico? Ela está perguntando. Se aquecido. Só se aquecido. Ele frio em contato com o alimento não tem nenhum problema. Não, os plásticos que são mais moles, né, esses que eu acabei de usar para vedar o queijo e tudo, sabe-se que antigamente tinha uma toxicidade muito maior. Né? Então, não esticar muito esse plástico é importante. Agora, a toxicidade não é tão grande, tá? Desses que são mais moles. Esses plásticos não são, os outros plásticos que a gente tem também não. Quando você aquece, esses plásticos podem ter perdido um verniz de proteção que eles têm dentro. Então, plástico velho que você lavou um monte de vezes, riscado, você perdeu um verniz que protege contra o alimento. Este mesmo frio pode contaminar. Esse mesmo frio pode melhor passar dispensar. substâncias. Então, o plástico, na verdade, ele tem uma vida útil. Né? Ficou muito velho, troca. Tá? Despreza em locais adequados. Sim, manda para reciclagem e tal. Agora me fala das folhas. Eu acho que. Você vai colocar esses aqui na geladeira? Rapidinho, só para eliminar isso daqui. Tá bom. Eu coloquei separado. Me ajuda aqui. Eu pus as frutas para lá, os legumes embaixo. E na gaveta, o que a gente deve colocar na gaveta? Os legumes, as folhas que não foram lavadas, como a temperatura é a mais baixa, então se a gente vê, você pode passar as folhas, salsinha, as coisinhas, a gente põe aqui. Isso aqui também deve... Então, as folhas devem ir para... Tudo dentro do plástico. Para a gaveta. Tudo guardadinho. Não precisa lavar todas as folhas que vieram do supermercado. O que lavou, ele vai estragar mais rápido. Como é que a gente faz para o que lavou durar mais? Depois eu mostro como ficou bonitinho. A gente vai lavar e secar. Na verdade, eu acho que todo mundo já viu a necessidade de utilização de alguma substância, né, um sanitizante para deixar de molho a salada. Né? Então, na verdade, aqui você coloca de acordo com o rótulo. Eu vou fazer de conta que eu estou colocando um monte que a salada já está higienizada. Tá bom. Né? Eu já trouxe higienizada, mas a gente vai colocar a própria salada de molho. São 10 gotas para cada litro, né? Na verdade, por essa embalagem é isso, mas tem diversas. Então, dá uma olhadinha na embalagem quanto que é. Para higienizar, para beber, a quantidade é diferente. Deixa de molho por 15 minutos, a salada ficou de molho. Se eu tirar a salada dessa maneira e guardar na geladeira, a folha molhada escurece. Então tem que secar ela antes. Então a gente vai secar. Esses secadores que eu trouxe são Existem perfeitos. umas centrífugas de salada, né? Então, até quero saber como usa. Uma dúvida que eu tenho. Com relação às folhas. Se a gente tirar do hidrosteril e na sequência utilizar, eu posso ou é bom dar uma lavadinha nela antes para tirar o excesso? Lavar. Não pode enxaguar depois? Não pode enxaguar. A nossa água é potável. Ela não fica com o cheiro do cloro? Não, a quantidade não. Não? Na quantidade ideal ela não fica. E se você lavar de novo e a sua água da torneira estiver contaminada, você contamina a folha novamente. Entendi. Vamos só mostrar então como é que centrifuga e armazena a folha? Tem vários modelos disso daqui, tem que escolher qual que você gosta. Olha que bacana. Que parece que eu tô pegando no motor do barco. O motor do barco. Coisa assim. Motor de popa. Mas olha que interessante, a folha tá quase seca. Quase seca. Aí e olha o colocar tanto de água, não sei se eu consigo mostrar isso, o tanto de água que saiu dessas folhas. Se essa água ficasse nas folhas, com certeza essas folhas não durariam tanto. Para não guardar de imediato, eu deixo ela respirar um pouquinho, para poder secar um pouquinho mais, e aí passo para um pote qualquer. Os potes também, se você organiza os potes na geladeira para as folhas, né? Veja que agora eu tô sem a luva, eu tô mexendo com água. Tem que ser tampado também o pote da folha, porque senão queima, né? Tem que ser tampado. Então, se eu colocar aqui, eu deixo respirar um pouquinho para dar uma secadinha a mais. Pode secar num pano de prato limpo também. Então, às vezes, você não tem essa centrífuga, não achou. E aí, se você empilhar os potes, aqui eu tenho um agriãozinho,
e a salada. Quando você chega em casa e tem a salada limpa, pronto. Você tem uma quantidade E adequada. olha só como fica bonita a geladeira, mais organizada, mais limpa, né? Tudo mais prático para a hora de você utilizar. Vai dar um pouco mais de trabalho quando você chegar do supermercado, você precisa de um tempo maior para organizar tudo isso, para limpar, mas na hora de você utilizar, pensando no seu dia a dia, vai ficar tudo mais fácil, né, Andréia? Muito mais fácil, muito mais Olha, fácil. ficaram faltando alguns assuntos para o dia de hoje, que a gente já vai deixar o convite aberto aqui para a Andréia voltar. A gente vai falar dos alimentos depois de cozidos, né? Isso. E também das carnes, não é isso? E o congelar. E o Ah, essa pauta vai ser maravilhosa. Vai. A Andréia vai voltar aqui para falar como você pode congelar e descongelar os alimentos, porque cada um você tem que respeitar o jeitinho dele também, né? Tem. Vou deixar um agradecimento especial aqui para Andréia Zácaro, que é nutricionista, que é colaboradora aqui do Revista da Cidade. Vai voltar tantas outras vezes com essas dicas que são, sim, essenciais para o nosso dia a dia. O e-mail de contato é andrea@zacaro, com 2 Cs, andrea@zacaro.com.br. Se digitar no Google, aparece o nome também. Coloca Andréia Zácaro lá, já tem um monte de referência, Já. né? É isso aí. Obrigada, minha linda. Até uma próxima, viu? Adorei até. ter te revisto. Eu também. Volte sempre. Muito obrigada. Obrigada. Adorei essa pauta, gente. Essas dúvidas aparecem mesmo no dia a dia, né?